pessoal, sou Luiz Cláudio da Mundo Cop, sejam todos bem-vindos a mais um grande Web Cop. Iniciamos uma série de webinars exclusivos sobre as novas perspectivas do cooperativismo. A nossa proposta é trazer semanalmente personalidades e temas que possam auxiliar de alguma forma as nossas cooperativas na atual conjuntura. O tema de hoje é O Agro é Cop. Antes de apresentar os nossos ilustres convidados especiais, quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer a equipe Mundo Cop, os nossos amigos, parceiros e patrocinadores. Sempre acreditaram na nossa missão, que é transformar informação em conhecimento. Nos ajudam a expor o cooperativismo como ele é. Forte, sólido e em franco crescimento, inclusive em momentos de crise. O nosso muito obrigado a todos vocês. 2 recados rapidinho. Vale lembrar que todos os nossos eventos estarão disponíveis no YouTube e demais redes sociais. Todos poderão fazer perguntas aos nossos convidados pelo nosso chat. Tentaremos, no final, responder a todas, ok? Vamos começar? Ele é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em administração pela FEA, Universidade de São Paulo. É professor titular dos cursos de administração da FEA-RP USP e da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor visitante internacional da Purdue University, Indiana, da Universidade de Buenos Aires e da Universidade de Pretória. É especialista em planejamento estratégico e membro do Conselho da Associação Mundial de Alimentos. Publicou mais de 50 livros com sua equipe em 10 países e mais de 100 artigos em revistas científicas internacionais. Seja bem-vindo, Marcos Fava Neves. Obrigado, gente. É um prazer participar com vocês desse debate. Obrigado, Marcos, pela sua participação. O nosso outro convidado é agrônomo pela Universidade Estadual de Londrina e Escola Nacional de Agronomia de Toulouse, na França, MBA em Gestão de Empresas pela FGV, MBA em Proteção de Plantas pelo Instituto Agronômico de Campinas, responsável pelo acesso aos agricultores através das cooperativas do Brasil pela BASF, experiência de mais de 10 anos em gestão comercial e marketing na BASF em diversas regiões do país, além de ser agricultor e cooperado. Seja bem-vindo, Gustavo Bastos. Marcos, o agronegócio representa 20% no valor total do PIB brasileiro e é o único setor, de acordo com o IBGE, que mesmo em meio à pandemia continua crescendo e impulsionando o país. Nesse cenário atual, o que mudou para o ramo? Quais são os desafios quando se fala em abastecimento, produção e exportação? Bom, é importante explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, muitas não são do setor, que o agronegócio representa uma cadeia produtiva que começa e onde tem muita atuação das cooperativas, no setor de insumos, portanto, no lugar que você produz e vende defensivos, fertilizantes, máquinas, sementes, genética, daí ele pula para a agricultura, que é onde estão os fazendeiros, daí ele vai para uma agroindústria, uma usina de cana, fábrica de suco de laranja, laticínio, frigorífico, daí ele vai... Estão me ouvindo, Douglas? E vai para o consumo final. Então, a agricultura ela é uma parte do que é o agronegócio, que é toda essa cadeia produtiva, né? E a agricultura, então, seria o dentro da fazenda, porque muitas pessoas não sabem a diferença entre agricultura e agronegócio. É muito simples. A agricultura dentro da fazenda, agronegócio tem toda a turma do antes da porteira e a turma do pós-porteira até chegar ao consumidor final. É o setor mais importante da economia brasileira, depende, o número que você deu do PIB, depende de qual é o recorte que você está dando. Porque, por exemplo, a parte depois da porteira, tem gente que considera alguns setores como sendo do agronegócio, outros setores não sendo. Então, dependendo do critério que você coloca, muda o número. Por exemplo, você vai colocar calçadista como agronegócio, você fala, não, mas sapato não faz sentido. Mas sapato é borracha, é couro, né? São produtos todos que vêm do agro. Você vai colocar cervejaria como agronegócio? Então, dependendo do critério que você coloca, o agronegócio pode chegar até a 40% do que é o PIB brasileiro. Então, é o setor que tem o crescimento mais forte na nossa economia. É um setor que esse ano, para vocês terem uma ideia, o que nós vamos gerar de agricultura, lavoura e pecuária
multiplicado pelo preço vai dar 720 bilhões de reais. Isso dá praticamente 2 bilhões de reais por dia. E se você considerar as exportações, que estão sendo muito boas esse ano, surpreendentemente, quando começou a pandemia, nós todos ficamos muito preocupados com o que aconteceria, as exportações devem chegar a 100 bilhões de dólares. São 500 bilhões de reais, ou 470, depender do câmbio. Isso também dá mais de 1 bilhão de reais por dia, 1 bilhão e 300 milhões. Então, a agricultura tem ajudado muito, o que eu costumo, nesse momento de pandemia, dizer, a ajudar o Brasil na sua imunidade, porque você tem a geração do caixa. O caixa do Brasil vem praticamente metade dele da agricultura. Oi? E todo mundo aqui trabalha com orçamento, você sabe que para aumentar gasto, com pesquisa e desenvolvimento, com educação e com saúde, você precisa de geração de caixa. E quem gera o caixa é a agricultura. Então, eu diria assim, para começar a nossa conversa, que nós estamos num período muito difícil, né? A pandemia mudou o cenário como eu nunca vi na minha vida. Eu dou aula de planejamento estratégico, né, na USP e na GV, e o primeiro capítulo de um plano estratégico, o Gustavo sabe disso, é a questão do macroambiente, onde é que nós estamos. E eu nunca vi em 90 dias uma mudança tão brutal como essa que nós passamos. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: se eu estivesse aqui em dezembro falando com vocês, né, agora, 4 meses atrás, 5, falando assim, olha, o ano que vem vai aparecer um vírus que vai fazer a gente ficar 90 dias dentro de casa e o resto do ano ter que usar máscara para sair na rua. O ano que vem o petróleo vem para preço negativo. Como negativo? É um barril, vai ter que pagar para alguém tirar porque ninguém vai querer. Olha, o ano que vem o real, $1 vai valer R$6. Eu acho que as pessoas entrariam aí no site e desligariam, falam, o pessoal do COP acabou conectando com algum hospício e tem alguma pessoa falando aí, está estragando toda a nossa live, né? Mas veja, tudo isso aconteceu. Então, eu nunca vi o macroambiente variar tanto, afetando as cadeias produtivas do agro, como nesse período. Mas, no geral, a resposta a essa tua primeira pergunta, muito interessante, o setor vai crescer esse ano, mesmo com esse problema, ao redor de 2% a 3% do seu PIB, e vai contribuir para que o Brasil não caia tanto. Mas os impactos foram diferentes conforme a cadeia produtiva. Você teve setores do Brasil que ganharam com o problema da pandemia e setores que perderam. Por exemplo, suco de laranja ganhou, por causa da questão da imunidade, o consumo aumentou, e flores perdeu, porque você fechou o canal de eventos, casamentos, igreja, tudo isso daí que consumia metade das flores produzidas no Brasil. Então, é muito interessante a análise do agro, porque os impactos são diferentes, né, em relação ao setor industrial. Só para concluir, se você pega e tem uma fábrica de automóvel, né, e vem a crise, você precisa parar a fábrica de automóvel. Tudo bem, você fecha ela, o que você tem ali de estoque está ali, não monta mais os carros, você avisa a fábrica de pneu, de bateria, de motor e outros para pararem a produção, maravilha. Na agricultura, não tem como parar, porque a agricultura é uma fábrica a céu aberto e os produtos vêm vindo. Então, você não pode parar um frigorífico que abate suínos, por exemplo, que abate frango ou boi, porque eles vêm crescendo, né? E depois eles vão passar do tamanho de abate. Você não pode parar uma usina de cana, porque a cana está chegando, ela não vai ficar lá. A laranja, então é muito mais complexo. Mas, de certa maneira, eu diria para vocês que nós vamos passar por essa situação com muita gente machucada, mas, no geral, com algum crescimento ainda. Perfeitas colocações, Marcos. Obrigado. Gustavão, tá tudo bem aí? Tudo bem, agora deu certo, hein, Luiz? Fica tranquilo. Quem faz ao vivo tem dessas. Bom, eu já fiz a apresentação sua aí, Gustavo. Seja bem-vindo aí. Não sei se você captou a primeira pergunta que eu fiz para o Marcos. Você quer que eu repita para você? Se puder repetir, por favor. Agora, o agronegócio representa 20% no valor total do PIB brasileiro. E é o único setor, de acordo com o IBGE, que mesmo em meio à pandemia continua crescendo e impulsionando o país. Nesse cenário atual,
o que mudou para o agro? Quais são os desafios quando se fala em abastecimento, produção e exportação? Se você quiser dar uma pincelada aí no cooperativismo, Gustavo, será bem-vindo. Legal, beleza. Bom, Luiz, antes de entrar na resposta, obrigado pela oportunidade, pelo convite participar. Dividir a sala aqui com o Marcos Fava Neves é uma honra, né? Um profissional que a gente admira muito, companheiro nosso aí na jornada de melhorar a competitividade do agronegócio brasileiro, né, Marcos? E juntos nessa missão aí a gente vai conseguir, sem dúvida. Eu não vou ser redundante nas palavras do Marcos, Luiz. O agronegócio vai crescer, é uma fábrica a céu aberto, a natureza não entrou em quarentena, né? O agricultor tem que cuidar lá da lavoura dele, tem que cuidar lá da criação dele, e é muito dinâmico, a cadeia é inteira amarrada, ela é inteira conectada, não dá para você ter interrupção de um processo sem degringolar outros, né? Então, o agronegócio vai continuar crescendo, alguns segmentos com um pouco mais de atenção, segmento hortifruti sofreu um pouquinho mais, né? Sucroalcooleiro também, alguns segmentos que precisam de mais atenção, mas de modo geral o agronegócio vai vencer essa, né? E o interessante que a gente percebeu uma mudança nesse período foi uma evolução digital muito forte nas relações, né? Na relação das cooperativas, a gente está falando de cooperativa aqui hoje, das cooperativas com os agricultores, com seus cooperados, com os seus fornecedores, né? Aquelas reuniões presenciais já não são mais presenciais, né? Exemplo do que a gente está fazendo aqui, e todo mundo teve que se adaptar, teve que se reinventar, e a coisa aconteceu, está tudo fluindo, está tudo andando de uma maneira que andava antigamente, né? Então, é muito bom quando a gente experimenta o novo e o novo dá certo, né? Tem alguns especialistas falando que a gente evoluiu 5 anos no universo digital em poucos meses, né? E eu também acredito um pouco nisso. Eu acho que muita coisa que a gente imaginava que a gente ia ver no futuro, dia de campos virtuais, por exemplo, né? Tours agrícolas virtuais, estão acontecendo hoje, né? Então, antecipou bastante coisa, né? E junto com isso, alguns gargalos também se apresentaram, né? O agricultor viu uma necessidade mais eminente de estar mais conectado, por exemplo, né? E a gente tem um problema de conexão no interior do Brasil, internet, etc. Então, alguns problemas se revelaram mais importantes nesse momento, mudaram um pouquinho de foco, né? Mas o importante é que o brasileiro, o agricultor, os cooperados, as lideranças cooperativas não pararam, se movimentaram e peitaram o problema e estão fazendo o negócio acontecer, né? E isso é um bem muito grande para o país, né? Que é o que vai fazer o motor da economia girar aqui no Brasil, né? Perfeito, Gustavo. Perfeito. Eu vou entrar agora também, vou falar um pouco mais dentro do cenário do cooperativismo, né? O Brasil representa mais ou menos quase com um quarto, dizem, né, que o alimento, né, a gente coloca comida no mundo e a gente representa um quarto desse volume. Muito se fala dessa capacidade de alimentar o mundo no futuro, né? Como vocês enxergam o potencial do cooperativismo nessa produção, né? Quais são as principais transformações que as cooperativas agro já estão tendo? Eu vou começar com o Marcos. Por favor, Marcos. Olha, não tem agricultura grande, agronegócio grande, sem cooperativismo. Essa pergunta, para mim, é pênalti sem goleiro, porque eu sou um grande fã do modelo de ações coletivas, das associações e das cooperativas, né? E eu acho que a cooperativa é uma história maravilhosa da pessoa que é pequena se transformar em grande, pela capacidade aglutinadora que ela tem, na sua essência, em poder juntar os comuns, os produtores, e eles ficarem grandes tanto no processo de compra, como grandes no processo de venda, poder cada vez mais galgar espaços no mercado internacional. Então, hoje você tem diversas cadeias produtivas, na cana, no café, né, nos grãos, nas carnes, modelos maravilhosos de organizações coletivas, onde
Você não precisa fazer o investimento em muitas coisas como produtor, que a cooperativa faz por você. Você tem cooperativas hoje, por exemplo, né, a nova tendência é a agricultura por metro quadrado, não mais por hectare. Você cuidar do metro quadrado com imagem, drone, reconhecimento, você pega e vai direto na planta daninha e aplica o químico nela e não mais por hectare, o fertilizante aonde a coloração deu o que ele precisa mais. Então, você imagina se eu fosse um agricultor pequeno ou médio, puta, eu vou ter que entender de drone, pilotar drone, comprar drone. Não, a cooperativa, ela vem e ela oferece o pacote de digitalização para mim, gestão por metro quadrado, e aí eu pago a cooperativa com economia de escala, porque ela vai oferecer isso para outras pessoas. Quando o drone ficar obsoleto, ela troca o drone. Então, a cooperativa permite a minha inserção no mundo moderno. E eu acho que após esse período aí de pandemia, a cooperativa, a ação coletiva, volta muito mais forte, porque as pessoas diagnosticaram o quão fracas nós somos de maneira isolada, né? Então, eu creio muito no avanço do cooperativismo agora, e esse exemplo que eu falei para vocês, a área que mais cresce de muitas cooperativas é a área digital, é a área onde ela presta serviços de inclusão digital para os seus produtores. Então, só para concluir essa pergunta, quando as pessoas falam assim para mim, agronegócio é só coisa de grande, agronegócio é excludente. Não é. Ele é excludente para quem não tem mentalidade. Para quem tem mentalidade, a cooperativa é o jeito da pessoa ficar grande, ficar gigante e poder efetivamente jogar o jogo mundial. Então, para qualquer um hoje, é possível ser grande. Basta você entrar num clube ou entrar na cooperativa, que é o que nós estamos conversando aqui hoje. Então, ela é um mecanismo sensacional. É o socialismo que deu certo, porque você tem lá a ação coletiva, você tem o pequeno se juntando e se tornando grande, e você tem o pagamento por mérito. Ou seja, quanto mais você usou, mais você vai receber ao final, quando ela distribuir as sobras. Não é aquela coisa de pegar carona, que é maravilhoso hoje. Esse modelo funciona, né? Esse modelo funciona. Perfeito, Marcos. Gustavo? Então, Luiz, concordo totalmente com o que o Marcos colocou. Quero complementar com duas reflexões aqui. Você falou do Brasil como o grande alimentador do mundo, né? E é isso mesmo, né? A produção de alimento no mundo ela é muito concentrada. Hoje, 5 países do mundo detêm 40% dos hectares agrícolas do mundo. O Brasil está lá no meio. Mas a diferença que a gente tem dos outros países é que a gente usa somente aproximadamente 9% do nosso território para isso. A gente tem um espaço muito grande ainda para avançar em extensão de produção, né? De ampliar as nossas fronteiras agrícolas. Os Estados Unidos, por exemplo, 18% do território dele é cultivado. Quando a gente vai olhar para a Europa, 60% da Europa, do território, é dedicado para a agricultura. Então, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem no Brasil. É um país que tem um clima extraordinário, um clima tropical, traz seus desafios, mas, por outro lado, traz uma série de benefícios positivos, né, para o desenvolvimento da agricultura. E, no outro lado, a gente tem um outro grande desafio, que é a gente homogeneizar as nossas produtividades no Brasil. A gente ainda tem uma dispersão muito grande, né? Você tem agricultores que produzem 100 sacos de soja por hectare, e você tem agricultores que produzem 40 sacos de soja por hectare ainda. E como que a gente pode fazer isso de uma maneira sustentável? Homogeneizar, puxando a régua para cima, de forma que a gente produza ainda mais no mesmo hectare. Existem algumas iniciativas para isso, como o do SESB, por exemplo, vocês conhecem, Comitê Estratégico da Soja no Brasil, que desafia os agricultores a produzirem cada vez mais, Então, a gente tem essas duas grandes frentes. Para a gente fazer isso de forma efetiva, a gente precisa de pessoas comprometidas, skin in the game, pessoas que entendam disso, que estejam preparadas para isso, e que consiga trazer uma relação de confiança para toda a cadeia. E as cooperativas têm isso. Elas criaram, ao longo do tempo, essa relação de confiança com os fornecedores, com o agricultor, com o quadro de colaboradores,
E no Brasil a gente já é muito bom, né? A gente já é o primeiro produtor de soja. O Marcos tem uns números mais afiados que eu, mas é o primeiro produtor de soja, primeiro de suco de laranja, o Marcos comentou, é o primeiro de açúcar, é o primeiro de aves de corte, enfim, a gente tem já, o Brasil já é um grande potencial, né? Já é um grande provedor de alimentos. E você comentou um pouco sobre transformação do cooperativismo, né, Luiz? Isso. Eu queria entrar um pouco nisso. As cooperativas, a gente está vendo elas se reinventarem agora, mas elas são boas em fazer isso, né? Quando a gente olha a evolução do cooperativismo no Brasil, desde lá, 1900, teve uma primeira época lá, uma primeira fase que cada cooperativa tocava o seu negócio de forma autônoma e vivia ali representando os agricultores de um grupo fechado. Depois mudaram porque foi criada uma representação nacional, foi criada a OCB na década de 60, em 69, né, e começaram a se organizar, conseguiram um regime jurídico exclusivo, sem interferência do Estado, enfim, começaram a atuar de uma maneira diferente no país. E aí é fato que uma terceira fase que elas também tiveram que se redescobrir, que foi um período de desafios econômicos para o país, na década de 80 e de 90, né? As cooperativas sentiram bastante isso, né? Principalmente o acesso a crédito, nessa época surgiu o crédito rural, por exemplo. E depois disso teve uma fase de retomada, né? Que foi os anos 2000 para frente, né? Que veio lá com Recop, depois outras linhas, e por último agora a gente está vendo uma fase de verticalização das cooperativas, bastante intenso, né? E isso entra um pouco no que a gente falou lá do fora da porteira, que você comentou, Luiz. De fato, né, o fora da porteira, a gente conseguir agregar valor na verticalização da produção é o que vai nos trazer mais divisas, né? Não tem sombra de dúvidas quanto a esse tema. E as cooperativas estão capitaneando esse processo aqui no Brasil quando a gente olha no segmento agro, né? Enfim, então eu acho que as cooperativas passaram por uma série já de transformações, né, desenvolvendo suas equipes. Hoje o nível de profissionalização das cooperativas é altíssimo, né? A gente viu uma crescente nisso muito forte nos últimos anos, né? Com profissionais de alto gabarito fazendo a gestão da cooperativa, e isso é muito bom, é bom para todo mundo. É bom para o cooperado, porque melhora os resultados das cooperativas, isso volta para ele. É bom para os fornecedores, que têm mais segurança de fazer os seus investimentos e avançar. É bom para todos, né? É bom para toda a cadeia, né? E bom, logicamente, para o Brasil. Você me fez lembrar, Gustavo, de um amigo não, um colega, que não faz muito tempo não, ele disse o seguinte para mim: poxa, como andam as cooperativas do agro? Já estão aposentando as planilhas de Excel? Quer dizer, é brincadeira, né? Quer dizer, eu falei para ele até, vou te levar um dia para você conhecer uma cooperativa, para você ver o nível de tecnologia que é colocada dentro de uma cooperativa, para você ter uma ideia, né? Mas bacana as suas colocações, inclusive resgatando... Não, e resgatando essa história lá de 1902, né? Quando se criou a primeira cooperativa aqui no Brasil. Maravilha. Exatamente. Olhando pelo viés da indústria da tecnologia, que você falou de tecnologia, como vocês avaliam o papel das cooperativas agropecuárias? Eu sei que vocês já deram uma pincelada aí. Mas qual a importância do acesso a essas tecnologias no meio rural? E como isso tem impactado verdadeiramente o desenvolvimento no país? Eu vou começar com o Gustavo agora. Beleza, vamos lá. Isso para nós é importantíssimo, Luiz, esse tema de tecnologias através das cooperativas, né? Muito importante. A gente tem hoje no mundo um hectare trata de 4 pessoas, né? Serve 4 pessoas. Isso é um número bom, só que a gente tem 2 temas na mesa bastante grandes, né? A gente tem um tema ainda muito forte de desperdício de alimento no mundo, né? 30%, praticamente 30% de tudo que é produzido é desperdiçado, seja no campo, seja nas nossas casas, nas logísticas, enfim. Isso é um desafio que a gente tem, mas, por outro lado, a gente tem uma necessidade iminente de produzir mais, né? Nos próximos 30 anos, a gente vai ter 2 bilhões de pessoas a mais no mundo, né? Vai ter que alimentar esse pessoal. E a gente, para fazer isso, a gente vai ter que aumentar os nossos níveis de produtividade, né? E não tem como você falar de incremento de produtividade sem falar de tecnologia. Elas andam de mãos dadas, né?
quando a gente olha, por exemplo, na década de 70, a gente tinha no Brasil 27 milhões de hectares de grãos, né, e a gente produzia mais ou menos 29 milhões de toneladas. Né? Em 2018-19, a gente fechou com mais ou menos 57 milhões de hectares, nós crescemos 100 e pouquinho por cento, só que a nossa produção foi para mais de 200 milhões de toneladas. Né? Então, aumentou quase 600%. E como que a gente fez isso? A gente cresceu na mesma área, né? A gente conseguiu avançar. O produtor brasileiro, isso é um mérito do agricultor brasileiro, das cooperativas e toda a cadeia, né, como fornecedor de tecnologia, fizeram isso de uma maneira bastante consciente, né? E a cooperativa, ela tem uma capacidade muito grande de catalisar todas essas tecnologias que são disponíveis para o agricultor e transformá-las em algo mais palatável, algo que o agricultor consiga, de fato, empregar lá na fazenda dele, né? Lá na propriedade dele. E, eventualmente, a tecnologia isolada não teria o mesmo valor. A cooperativa, por acessar tudo isso, ela consegue ordenar, ela tem um conhecimento de causa muito profundo, por entender a mentalidade do agricultor e levar para ele aquela solução mais adequada, aquela tecnologia mais adequada. E o que o Marcos comentou há minutos atrás, que as cooperativas estão capitaneando fortemente esse processo de digitalização, por exemplo, né, que é uma das vertentes tecnológicas, né, da agricultura, mas também tem uma preocupação e uma ação muito forte com tecnologias de produtos químicos, biológicos, traits, variedades de sementes, enfim, né, tudo que compõe a esfera ali, a dinâmica de uma propriedade do cooperado. Né? Então, sem dúvida, as cooperativas têm um papel fundamental, Luiz, para emprego de tecnologia no campo, para gerar valor para o agricultor e esse valor ser distribuído ao longo da cadeia. Obrigado, Gustavo. Professor Marcos? Então, eu acabei comentando um pouco essa pergunta na anterior, quando eu falei da agricultura por metro quadrado. Se eu puder, então, complementar com outros pontos, além dos que eu já tinha dito e o Gustavo falou, acho que um papel muito relevante hoje para a cooperativa, e eu não abordei adequadamente na sua primeira pergunta, Luiz, é a questão da agregação de valor adiante na cadeia produtiva. O que eu vejo é que o sistema tem condições de entrar mais forte nas questões de distribuição de alimentos, nas questões de supermercados, nas questões de agroindustrialização, para ter produtos prontos, embalados, contando a história, se ele pensar um pouco mais estrategicamente. Eu rodei bastante as cooperativas do Sul, e eu percebi muitas vezes que as cooperativas que tinham supermercados, elas nem nesses supermercados elas tinham produtos de outras cooperativas, por exemplo. Então, o que eu acho que caberia agora, pós-pandemia, é o cooperativismo dar mais um salto, subir mais um degrau, no sentido de ação coletiva entre as cooperativas. Eu acho que esse ponto, se eu pudesse dar uma pequena contribuição, eu sei que vocês estão pensando nisso, muita gente está lutando por isso, mas eu acho que essa agenda tem muito para crescer, sabe? Unificar essas bandeiras, deixar um pouco aquela questão do seu espaço, pensar na agregação maior. Eu acho que tem muita possibilidade para o cooperativismo chegar do ladinho do consumidor, se ele trabalhar mais cooperativamente. E eu ressalto uma coisa que tem incomodado, eu tenho batido nessa tecla desde fevereiro de forma mais pesada, também na arena internacional. Eu acho que as cooperativas merecem uma pequena crítica minha. Apesar de tudo que elas estão fazendo, trabalho sensacional dessas gigantes que nós temos, eu pensaria em um passo mais além e montar uma central de vendas, tipo, entre aspas, uma Copersucar. O que eu tenho visto muitas vezes é que as cooperativas ficam com esforços de exportação, chegando lá fora, brigando umas com as outras lá no mercado externo, dando desconto, quando, na verdade, elas poderiam ter uma oferta mais unificada e jogar o jogo mundial como gigante. Todos vocês conhecem um exemplo lá da Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem uma empresa cooperativista que é responsável por 96%, 97% da exportação de leite da Nova Zelândia. Então,
Não tem briga entre empresas da Nova Zelândia perante o mercado chinês, o mercado indiano ou outros locais que eles atendem. Lá eles têm uma só. E eu acho que se eu pudesse dar uma pequena contribuição para o cooperativismo nesse momento, eu acho que no Dentro da Porteira estão fazendo um belíssimo trabalho, no Antes da Porteira, com a questão dos insumos, fazem um belo trabalho, mas uma agenda estratégica no pós-porteira do cooperativismo, agora era a hora de pensar maior um pouco, de pensar em aglutinar, ter força, contar história, negociação única, jogar o jogo mundial. Esse exemplo da Nova Zelândia, Marcos, muito bem lembrado, eu ia até falar sobre ele também, né? Que, se eu não me engano, eram 8 cooperativas de leite, né? Que cada uma exportava da sua maneira. E as 8 se uniram e criaram uma empresa, né? Um representante legal que cuida dessa parte, dessa exportação para o mundo. Aqui no cooperativismo, a gente chama isso de intercooperação, né? É o 6º princípio, né, do cooperativismo, né? E em todos os eventos, isso aí é o Mundo Coop, né, nesses longos 20 anos aí, a gente já vem sempre trabalhando esse tema da intercooperação de forte muito enfática, muito forte, porque realmente está chegando a hora da gente fortalecer esse princípio da intercooperação, né? Se juntos somos mais fortes, até uma vez eu estava falando com o Tejon, né? E o Tejon estava falando intercooperação entre cooperativas nacionais, inclusive internacionais, você se juntar internacionalmente com outras cooperativas do mundo e você criar grandes organismos, né, de instituições cooperativistas aí para contribuir de uma forma geral. Eu acho que a pandemia, e a gente tem acompanhado isso, chegou com força nessa questão. Então, hoje, quando você fala de intercooperação, parece que as pessoas estão parando um pouco mais para atender essa demanda. E eu não tenho a menor sombra de dúvidas, né? O cooperativismo ele nasceu de uma crise, né? Se você for pegar 1844, crise, Revolução Industrial, surgiu o cooperativismo ali. Primeira Guerra Mundial, crise, surgiu, fortaleceu o cooperativismo. Segunda Guerra Mundial, 2008, onde tem uma crise, parece que a gente gosta de crise, né? Onde tem uma crise, a gente vai lá, aparece, e a gente parece que cresce nesse momento. Por quê? Porque é uma questão que parece que as pessoas se juntam, né? E isso é muito forte, é muito latente dentro do cooperativismo. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas, que eu acho que essa crise, se tiver que acontecer algo de bom para o cooperativismo, no nosso ponto de vista, vai ser a intercooperação. Isso daí a gente tem acompanhado, e realmente a intercooperação, eu acho que vai nascer. Isso que você falou, da gente se tornar forte mundialmente para exportação, criar essa forma de se tornar forte, já estão se falando bastante aí nos bastidores do cooperativismo de se criar. Então, eu acho que vai ser uma questão de tempo desse formato ser mais forte dentro do nosso setor. Mas muito bem observado, viu, Marcos? Deixa eu só complementar para ficar bem claro. Meu sonho era ver todo o oeste do Paraná, Santa Catarina. Já pensou se a exportação de frango, de suínos, fosse feita por uma empresa cooperativista? Qual é o share que essa empresa não ia ter do mercado mundial? O quanto ela não ia ser respeitada? O quanto que ela não poderia compartilhar de ativos que hoje estão com duplicidade, que estão com estrutura ociosa? Se juntasse tudo, você teria uma estrutura mais eficiente e muito mais poderosa. Então, o cooperativismo do Sul, por exemplo, ele tem uma empresa vendedora, é outro padrão. Eu sei que isso é difícil, porque tem conflitos históricos, tem perda de espaço, mas é hora de pensar diferente. Perfeito, Marcos, perfeito. E a gente vai dando essas notícias. Realmente, essa semente faz parte do 6º princípio, está lá, escrito, bonito, mas eu acho que a gente precisa tirar um pouco mais do papel. Eu acho que agora eles começaram a perceber que precisam realmente fortalecer esse 6º princípio. Pessoal, a agricultura... Complementar não um deve. ponto, Luiz. Tem modelos vencedores, né, de intercooperativismo. Tem. Já acontece, né, nos Campos Gerais, tem um modelo bacana, lá em Santa Catarina tem um lá também. E a intercooperação não precisa ser
full, né? Você juntar duas cooperativas e transformar em uma coisa única. Você pode intercooperar em atividades. Um projeto. Vamos fazer, como o Marcos falou, vamos fazer a exportação em conjunto. Puta, show de bola, excelente. Vamos fazer um terminal logístico aqui junto, vamos fazer. Eu acho que aí a gente tem grande oportunidade, isso aumenta a competitividade das cooperativas, nos coloca num cenário diferente lá fora. Eu acho que todo mundo ganha com isso. Não, verdade. É um exemplo assim, eu sou fraco no frango, mas eu vou me juntar com uma cooperativa que é forte no frango. Juntas, somos mais fortes. Mas, em compensação, eu sou fraco no frango, mas eu sou forte no suíno. A outra é fraco no suíno. Olha o ganho de escala que você tem em dois produtos. Eu estou falando de frango e suíno. Né? Duas cooperativas se juntam para um job, um negócio apenas para exportação, talvez até para o mercado interno, mas principalmente para exportação. Imagina o tamanho que a gente ia se tornar. A agricultura familiar tem sofrido muito com os impactos dessa crise. Né? Analisando esse contexto, estão intensificando linhas de crédito especiais e programas como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o PRONAF, para auxiliar os produtores rurais nessa pandemia. Fomentar a intercooperação, que acabamos de falar, e estimular uma forma de organização social por meio de cooperativas de agricultores familiares pode ser a chave de criar possibilidades de crescimento e lucro ao pequeno produtor? Só completando, a gente estava falando das grandes, né? De repente, grandes organismos, grandes cooperativas se juntarem na intercooperação. Essa pergunta, ela está trazendo um contexto no olhar do pequeno produtor. Como que vocês enxergam isso? Marcos, por favor. A pergunta é excelente. Você pega, por exemplo, aqui em Guaxupé tem a maior cooperativa do mundo de café, né? Ela é de propriedade de 13.500 famílias, a Cochupé. Então, o cooperativismo, ele mostrou que você pode ser grande sendo pequeno. E eu não gosto muito do termo, porque para mim ele é obsoleto também, a história de agricultura familiar. E aí tem gente que ainda contrasta, né? Agricultura familiar, agricultura empresarial. Por que eu não gosto disso? Uma família, então, ela não pode ser um comportamento empresarial. Comportamento empresarial não é uma família que está lá também. Então, eu acho que a agricultura ficaria mais coerente se nós dividíssemos ela por dimensão, por exemplo, pequena, média e grande, e grau de tecnologia, por exemplo, baixo, médio e alto. E aí você tem 9 espaços que você pode classificar a agricultura, e aí cada espaço desse pode ter uma oferta específica do órgão público ou outros. Então, eu acho que o cooperativismo ele é a solução para você se tornar grande, independentemente do seu tamanho. Você pode participar de uma organização gigante sendo um produtor de 10 hectares. E aí você vai ter acesso à mesma coisa que um cara de 200, 500 hectares tem. Só que o de 500 hectares vai usar mais e proporcionalmente vai receber mais quando ela for distribuir a sobra. Mas o benefício que é oferecido a ele, você também tem. Então, muitas vezes as pessoas falam... Agora tem uma preocupação muito grande e perigosa eu observo em grupos do agro que eu participo, contra a China. Que a China está vindo aí, está comprando empresas químicas, né? Está comprando revendas, que vocês estão acompanhando, está originando grãos, comprando, as trades estão chegando, fazendo investimento, e o pessoal fala, mas a China vai dominar, daqui a pouco compra todas as terras, tal. Eu falo, bom, primeira coisa é o respeito brutal que tem que ter com o chinês, porque ele está comprando praticamente 40% do que o agro brasileiro está vendendo. Então, precisa tomar muito cuidado com o tratamento para o chinês. Deve ser um tratamento de classe executiva, porque, 40% do que se vende. Segundo, que quando o produtor reclama e fala, eu falo, olha, você tem um jeito de virar uma China. O jeito de você virar uma China é fortalecer a sua cooperativa, é participar da cooperativa. Que o cooperativismo grande, unido, agregado, ele enfrenta a força que vem, por exemplo, do chinês, a força que vem do americano. Então, esse é o caminho para que nós possamos ter uma agricultura ditadora de regras também. É pelo cooperativismo. Pena que a mentalidade de muitas pessoas
não é pelo lado de como que eu resolvo isso, mas sim pelo lado de tentar evitar algo que é inevitável, que é uma participação maior do mundo no agro brasileiro. Porque quem é que quer ficar de fora disso? O Gustavo já falou. Quem é que quer ficar de fora desse crescimento que nós vamos ter nos próximos 10 anos? Próximos 10 anos, o Brasil vai agregar 10 milhões de hectares novos para a produção. E esses 10 milhões estão aí já em pastagem degradada. Não precisa avançar nada na questão da cobertura que o país tem hoje, que é exemplo mundial de sustentabilidade. Quem é que não quer participar disso? Quem é que não quer montar infraestrutura logística para poder passar esses grãos e cobrar pedágio? Quem é que não quer montar porto? Então está todo mundo de olho. Vamos deixar essas pessoas entrarem. Como é que a gente se defende? Nós temos uma cooperativa, uma só. A nossa é forte, chega lá, opa, o pessoal tem medo. Então, eu acho que o nosso pensamento tem que ser grande nesse sentido, sabe? Estou sendo muito provocativo aqui, porque é uma hora, outra vez, agora, precisa pensar nova etapa. Cooperativismo brasileiro, até agora, nota 10. 9,5, teve erros, tal, mas espetacular. O que foi feito, o que está fazendo. Agora, pós-coronavírus, é outro mundo começando. É hora da gente sentar e falar qual é o nosso novo desenho. Essa é a minha provocação. Eu acho que uma das coisas que a gente fala é que chega um momento é uma corrida, né, de Fórmula 1. Imagina, teve um acidente e entrou o carro madrinha na pista. Todos nós estamos partindo de um zero. Eu acho que é uma grande... E nesse sentido, eu vejo o cooperativismo um passo à frente, né? O que a gente não pode achar é que nós estamos muito à frente. Nós estamos, eu acho que, um detalhe à frente, né? Eu acho que rever esse planejamento estratégico para dar esse grande salto, eu acho que agora a gente precisa, as cooperativas precisam começar a trabalhar. Fizeram bem o dever de casa até agora, né? Se você pega o cooperativismo, 50% do PIB do agronegócio brasileiro vem de cooperativa. Somos um número de respeito, mas eu acho que a gente pode ser 60%, quem sabe 70%, né? Eu acho que depende das cooperativas pensarem dessa forma. Perfeito. Gustavo, por favor, e os pequenos, como ficam nessa intercooperação? Ô Luiz, você falou bastante coisa, o Marcos também. O pequeno, a saída do pequeno é se associar, né? Ele não tem muito outra escolha, né? Para ele garantir competitividade na atividade dele, garantir escoamento da produção, que é um desafio para o pequeno, garantir acesso a crédito, que também é um desafio, ele precisa se tornar grande. A única forma dele fazer isso é através da cooperação, ele se cooperando alguma cooperativa, criando uma associação e se desenvolvendo. E essa é o berço das cooperativas, né? Você bem colocou, né? Em 84, lá, 28 pessoas fundaram uma cooperativa, primeiro, né? No momento difícil. Depois de 12 anos, já tinha 3 mil cooperados, o capital social tinha saído de 29 libras para mais de 150 mil libras. Né? Quer dizer, deu muito certo. É um modelo que, quando bem conduzido, ele dá muito certo. Né? E a evolução disso é o que a gente estava falando até agora há pouco, que é a gente desenvolver ainda mais a intercooperação, que é a segunda parte da tua pergunta, que é a continuidade desse processo, sem sombra de dúvidas. Tá? Obrigado, Gustavão. Quer fazer alguma consideração, Marcos? Beleza? Posso continuar? Não, manda bala aí. A sorte é que o Gustavo não viu que nós falamos mal dele, né? Na hora que ele caiu. Não, ainda bem. Ele sempre cai na hora certa, né? Gente, o mundo está mudando, e quando falamos de futuro, o que fica é um cenário incerto, né? Sabendo desse potencial do cooperativismo, de sobressair as crises, né? Que nem eu comentei anteriormente, como vocês acreditam que as cooperativas e o movimento cooperativista estarão daqui a alguns anos, né? A gente falou que elas têm o que elas têm que fazer, mas o agro seria um grande aliado econômico? Marcos, por favor. Eu vou focar essa parte em coisas que eu não falei ainda para não ser repetitivo. A vida da cooperativa muda demais a partir de agora, primeiro porque eu participo aqui muito próximo da Credit Citrus, que é uma cooperativa de crédito, e converso bastante com eles. O que aconteceu de digitalização nesse período, para muitas empresas, era o que ela esperava em 4, 5 anos, né? E você tem
um avanço que vai possibilitar o produtor estar dentro da cooperativa sem sair de casa. Então, eu tenho visto muitas assembleias agora online com participação muito maior. Muitos processos de venda, como o próprio Gustavo falou, visitas a produtores online de forma muito maior, muito mais presente. O próprio diagnóstico de lavouras sendo feito online. Então, as pessoas acostumaram tanto a questão do home office e a questão do digital, que a cooperativa, a partir de agora, aquela questão que ela tinha de problema de comunicação, problema de pouca participação, aquilo vai diminuir demais, porque a pessoa entra rapidinho ali e ela está participando. Nós estamos organizando lives aí com 1.000 pessoas, 500 pessoas, e depois esse filme é visto por 5.000, 10.000. Impressionante, porque facilitou a vida das pessoas. Então, eu acho que essa experiência de 90 dias até então que nós tivemos, ela tende a ajudar muito a cooperativa, porque nós temos vindo aí um neocoletivismo, as pessoas muito mais propensas à ação coletiva, nós temos vindo aí um engajamento muito maior em causas, e o cooperativismo é uma causa nobre, deliciosa de ser contada para outras pessoas. Nós temos um neonacionalismo também vindo aí, que é a valorização daquilo que é meu, valorização do meu país, do local, do feito na minha região, e a cooperativa também tem um espaço muito grande para ocupar, né, para que você se sinta dono. Então, desde posto de combustível, supermercado, banco, você está indo num lugar que é seu, que no final do ano aquele resultado que ficou vai ser distribuído para você. Então, eu acho que a cooperativa está agora num momento de pênalti sem goleiro. É só rolar a bola para o gol e aumentar o share dela, a participação dela na sociedade, que não pode dar um chutão por cima da trave. É só rolar que a bola vai. Então, eu, mais uma vez, os líderes cooperativistas, muitos amigos meus, vocês estão perante um desafio fundamental agora, que é o seguinte: sobe um degrau, porque o ambiente está propício para fazer isso. Gustavo, você, por favor. Ô, Luiz, eu concordo com o Fava Neves em número, gênero e grau. Acho que as cooperativas estão com uma oportunidade agora gigantesca, né? O mundo está mais coletivo, né? As pessoas estão se interagindo mais, né? Estão se envolvendo mais, né? E isso vai de encontro com o cooperativismo na veia, né? Coisas que o cooperativismo já falava lá atrás, a gente está vendo ser repetido hoje na mídia, né? Então, tá com a faca e o queijo na mão, acho que é uma oportunidade muito grande, mas precisa de uma organização para isso acontecer na prática, né? Para isso ser implementado e colher frutos desse movimento, né? As cooperativas, Luiz, voltando para a pergunta aqui, o core da pergunta, né? Eu acho que o cooperativismo vai continuar avançando, eu acho que o entendimento das pessoas quanto ao conceito cooperativista, eu acho que vai avançar, né? Ainda é muito baixo, né? A OCB fez uma pesquisa recentemente sobre isso, ainda é baixo, né? As pessoas não conhecem muito ainda o cooperativismo, isso tem melhorado, mas ainda é baixo, tem uma oportunidade para isso, né? A agricultura, olhando aqui para o segmento, para o ramo agropecuário do cooperativismo, a agricultura está passando por um processo de intensificação de tecnologias muito forte, né? Muita coisa nova surgindo, né? E para isso ser implementado no campo de forma eficiente, de forma a trazer valor para o agricultor, precisa de pessoas que entendam disso e estejam comprometidas. E a gente vê isso nas cooperativas, né? Então, esse é um diferencial que as cooperativas têm, essa capacidade de conseguir orquestrar essas coisas, né? E se o agro é vital para o Brasil, isso aí a gente já respondeu ao longo das perguntas, né? 20% do PIB hoje, né? 20% do PIB, com 9% do território, né? Com um clima excepcional, com um território que dá para a gente expandir em cima de área degradada, de pastagem degradada, como o Marcos colocou. Vamos continuar preservando lá, mas está tudo certo. Tem pasto degradado para a gente reformar. Só que para isso tem tecnologia, integração lavoura-pecuária, modelos agro-silvo-pastoris. E isso precisa de pessoas que dominem essas técnicas, né? E as cooperativas fazem isso com maestria
e elas têm uma grande oportunidade, como o Marcos colocou, da gente capturar valor para fora da porteira, que é onde está 70% da riqueza do agronegócio. É aí que o leite vai sair daí. 70% do valor do agronegócio está fora da porteira, é a verticalização. Se a gente quer trazer mais riqueza para o nosso país e avançar e melhorar a situação dos nossos agricultores aqui, é o caminho que a gente deve trilhar. Tá? Mas o futuro para a cooperativa é muito positivo, desde que elas aproveitem a oportunidade que está aparecendo agora. Aí tá pênalti sem goleiro, né, Marcos? Pênalti sem goleiro. É só não dar chutão, cara. Não vamos dar chutão. Só não isolar a bola. Essa foi boa, eu gostei dessa. Vamos às perguntas. Meu, estou tomando uma aula aqui de vocês dois. Vamos às perguntas aqui, gente. Que a gente já está com, quase estourando, mas não tem jeito. Falar de coisa gostosa dá nisso mesmo, a gente passa o tempo. Rodrigo Saad Rodrigues pergunta o seguinte: numa visão de escalabilidade de negócios digitais com o mercado agro, é o caminho mais inteligente a conexão com as cooperativas antes dos produtores? Vou começar com o Marcos, que o Gustavo respondeu agora. Eu acho que sim. Vou responder bem rápido para você poder abraçar mais perguntas aí, se tiverem. Eu entraria via cooperativa porque o custo seu de entrada e usar a força da cooperativa para chegar nos produtores pequenos e médios é o jeito mais fácil para não duplicar estrutura. Então, eu acho que sim, a entrada do digital via cooperativismo é o canal que eu tentaria em algumas regiões do Brasil onde elas estão presentes e são fortes. Em complemento ao Marcos, concordo, e as cooperativas têm uma vantagem de conseguir, eu já coloquei isso numa outra resposta, de congregar todas essas tecnologias e transformá-las em algo que o agricultor consiga absorver e empregar na fazenda dele, né? Elas têm o conhecimento de causa para fazer isso, então eu acho que é o caminho também. Eu vejo que as perguntas, elas têm... Vocês praticamente responderam, vocês são tão bons que vocês respondem a pergunta antes das pessoas fazerem. Sensacional isso. A Jade Peroni pergunta o seguinte: o agro tem sido um grande protagonista nessa pandemia. Como relacionar a retomada da economia com a implementação necessária de práticas sustentáveis? Quer emendar já, Gustavo? Você que está grandão aí na tela? Eu vejo assim, né, Luiz, o agronegócio, ele vai crescer, como a gente colocou, a economia tem passado, alguns segmentos estão sofrendo bastante, né, e o agronegócio tem suportado, mas acaba refletindo em alguns segmentos. A gente tem feito o agronegócio, o Brasil faz agronegócio de uma maneira extremamente sustentável, né? Acho que esse é um grande mérito que os nossos agricultores têm e que toda a cadeia de valor do agronegócio tem, né? Sem romper algumas barreiras ambientais ou econômicas, a gente tem feito tudo de uma maneira bastante prudente, né? E as cooperativas apoiam esse processo e fazem esse processo junto com os agricultores, né? Grande parte da retomada econômica do Brasil, sem dúvida nenhuma, vai passar pelo agro, né? Como o Marcos colocou, dependendo do ângulo que a gente olha, o agronegócio no Brasil, ele está em 40% do PIB, não nos 20%, né? Depende de como que você avalia, né? Então, imagina, é quase metade da riqueza do país. Não tem como você recuperar um país se você não fortificar ainda mais o principal segmento, que é o agrícola. Marcos? Eu vou aproveitar aqui, Luiz, fazer uma propaganda gratuita. Eu tenho depois você vai entender por que não é mal fazer isso, porque é tudo de graça, né? Tem um site chamado, uma plataforma, doutoragro.com, que eu queria deixar aberto para as pessoas visitarem. Livros, tudo de graça, e um canal no YouTube com o meu nome, que eu queria que o pessoal das cooperativas também começasse a acompanhar. Por que eu estou falando isso? Que vai sair amanhã, no sábado cedo, nós vamos colocar um vídeo lá sobre uma proposta para o Brasil assumir o posicionamento de fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. E a pergunta dela é completamente dentro desse assunto, porque lá na proposta está o seguinte: nós temos hoje uma potência ambiental, porque é muito difícil
outros países atingirem o que o Brasil atingiu na área ambiental, que já foi falado pelo Gustavo. 2/3 do território protegido, 45% da energia de fontes renováveis, Código Florestal mais rigoroso do mundo, programa de biocombustíveis mais denso do mundo, com o RenovaBio, com o share, né, com a participação que o etanol tem na matriz, a cogeração de eletricidade. E se você sai fora do Brasil e você pergunta na área ambiental, pesa negativamente para o nosso posicionamento como fornecedor mundial sustentável de alimentos e outros produtos, como eu disse aqui. Então, a nossa agenda agora, dentro do que ela comentou, é exatamente essa. Nós temos que pegar a Amazônia, tirar do lado negativo da equação do Brasil, que ela entra hoje, e jogar para o lado positivo. Então, quais ações são necessárias para... Amazônia, logo, Amazônia, brasileiros de origem indígena, isso é um super potencial que o Brasil tem, riqueza cultural, toda aquela coisa histórica, isso aí também é ponto positivo e entra na equação de um jeito negativo. Então, eu acho impressionante que o Brasil está sentado em recursos que seriam diferenciais para conseguir um posicionamento internacional e eles entram prejudicando a nossa imagem. Então, a primeira coisa a fazer é o seguinte, vamos inverter. Esses recursos pula do lado negativo para o lado positivo. E aí sim, a agricultura brasileira, com sustentabilidade, vai ajudar cada vez mais o país a sair da situação onde ele está. Esse posicionamento está aberto para a nossa sociedade, ele é importante, porque eu posso ficar... né? Eu não tenho arsenal nuclear, eu não tenho isso, mas eu tenho alimento. Quer dizer, a pessoa fica sem bomba atômica, mas não fica sem comida. Quer dizer, o Brasil vai galgar uma posição no mundo de grande respeito, porque ele é o cara que coloca a comida na mesa das pessoas em outras partes do mundo. Então, eu acho que essa chance está aberta para a sociedade brasileira. Eu diria com muita tristeza que não tem outra alternativa para nós, não tem outra, em outras áreas. Lógico, nós vamos ter algumas empresas, muitas competitivas, que exportam, mas como área, não vamos ser o maior de turismo no mundo, não vamos ser o maior de informática no mundo, não vamos ser. Nós podemos ser o maior de alimentos no mundo. E, para isso, nós temos que olhar com muito carinho a questão ambiental, porque agricultura e meio ambiente são irmãos gêmeos na busca pela inserção mundial da sociedade brasileira, pela criação de oportunidades aqui no Brasil, melhor distribuição de renda. Enquanto estiver fazendo assim, porque tem gente que tem interesse que aconteça isso, nós vamos demorar mais para atingir esse posicionamento. Tem que fazer assim, ó, os dois são irmãos para buscar esses 100 bilhões de dólares que nós estamos trazendo por ano, do exterior para dentro do Brasil, para 200, 250 bilhões nos próximos 10, 15 anos. É possível. Exportar grão de café, exportar o café embalado, com storytelling, com código de barra que você lê e vê a fazenda, com orgânico, com tudo. Vamos ocupar todos os mercados. Exportar boi em pé, carne, carbono zero, feita com integração lavoura, pecuária, floresta, o que tiver de demanda no mundo, o Brasil tem condição de abastecer. Para isso, nós precisamos de uma união em destino a esses mercados. É isso que eu penso. Perfeito, perfeito, perfeito. Gustavo, quer falar alguma coisa? Não, é exatamente isso. Eu acho que o grande desafio em tudo que o Marcos colocou é a gente comunicar isso para a população, né, Luiz? Aí eu acho que você tem uma responsabilidade nisso também, viu, Luiz? Como a revista líder do segmento cooperativista aí, a gente precisa falar disso. Isso que o Marcos colocou, que a gente faz agricultura extremamente sustentável, que a Amazônia tem que entrar do lado positivo da conta. Perfeito a colocação. A gente precisa falar isso para as pessoas, né, para desmistificar a leitura que a população tem sobre o agronegócio, né? Esse é um desafio de todos nós, né? Perfeito. A Mundo Coop já tem 20 anos. 2 anos e meio para cá, a gente vem intensificando bastante as ações, né, de mídia para fora do sistema, porque a gente entende que a sociedade precisa conhecer um pouco mais o cooperativismo, e a gente tem feito isso. A gente tem participado de uma média de 90 eventos por ano, eventos que não são de cooperativas, tá? Não estou citando os eventos de cooperativa, estou dizendo eventos de forma geral.
para levar, não a Mundo Cop, para levar o cooperativismo, para levar essa doutrina tão forte e ainda bem desconhecida ainda pela sociedade. Se você pega 20 anos atrás, quando a gente começou lá atrás com a Mundo Cop, falar de cooperativismo, gente, era terrível, né? Hoje melhorou bastante, confesso que melhorou bastante, mas eu ainda acho que a sociedade desconhece o propósito da nossa doutrina, tá? O propósito. O Marcos falou de rastreabilidade. Eu acho que se a sociedade reconhecesse, né? Eu compro, por exemplo, e isso a nova geração tá vindo essa nova geração, que ela vai adquirir produtos por propósito. Eles vão comprar um móvel, eles vão querer saber de onde veio aquela madeira. Isso já é feito. Mas se as cooperativas fossem mais reconhecidas, mais conhecidas nesse mercado, eu tenho certeza que todos nós compraremos um leite de uma cooperativa, por exemplo. Porque você ia saber efetivamente que por trás daquele leite existe várias famílias envolvidas na produção e qualidade e excelência do seu produto, né? Então tem um propósito. Sabe que a cooperativa, que aquele dinheiro não tem um sócio, são todos que ganham, elas aplicam aquilo na sociedade, no município, na cidade onde ela está instalada, ela reverte aquilo para o social, né? Então também isso pesa na hora de uma escolha, né? E realmente, a gente está fazendo um trabalho, é um trabalho de formiguinha que a gente tem feito, mas eu acredito que falta ainda um pouco do conhecimento, né? A gente sofre do desconhecimento, falta um pouco do conhecimento. Gente, passamos do tempo. Eu queria que vocês dessem as considerações finais, pegando um gancho numa pergunta do Márcio Lemos, quais são as novas fronteiras para onde as cooperativas vão avançar nos próximos anos. Marcos, a gente está tocando bola, mas a gente precisa fazer gol. O que você diria hoje? Nós tivemos aí quase 1.200 pessoas hoje aqui vendo a gente. O que você diria para esses gestores de cooperativa? Façam agora para o futuro ser melhor. O que você diria aí? E já faz as suas considerações, por favor, Marcos. Bom, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho de vocês. Um privilégio estar conversando aqui nesse final de tarde, que todo mundo tenha uma noite muito agradável nesse feriado. Vamos ter otimismo que nós vamos sair desse momento terrível que o país está passando, com 3 grandes crises ao mesmo tempo. Vamos aproveitar esse período para ficar melhores, tá? Eu convido vocês a assistir um filminho lá, que eu coloquei de 10 palavras que mudaram a minha vida nesses 90 dias que eu estou nesse espaço aqui. Aproveitem, não desperdicem esse período de meditação. E, principalmente, eu gostei muito do que você falou, o exemplo que você deu. Eu tinha dado do pênalti sem goleiro, você falou do carro madrinha. Vou começar a usar essa tua ideia também. Começou outra corrida, né? Houve um acidente ou houve uma chuva, o carro madrinha entrou bem devagarzinho, todo mundo foi para o box, trocou pneu, pôs combustível, agora é uma nova corrida. Então, você tem uma responsabilidade também de resumir os pontos que eu e Gustavo colocamos aqui de provocação, porque eu espero dos líderes cooperativistas agora que estejam atentos a aproveitar as grandes oportunidades que se abrem daqui para diante para o cooperativismo. E aonde elas abrem, principalmente, é onde elas não estão tão presentes, que é no caminho entre elas e o consumidor final. Eu acho que no caminho entre elas e o produtor, as cooperativas, como eu disse aqui, têm uma nota muito alta. Tem uma enormidade de possibilidades entre ela e o consumidor final de produtos, de combustíveis, de supermercado e de todas essas coisas. E quando eu estou falando enorme oportunidade, não me restringo ao Brasil, me restringo ao mundo inteiro. Então, agora, esses líderes que são meus ídolos, se incomodem. Eu vou cobrar se vocês não fizerem grandes ações nos próximos 5, 6 meses para aproveitar a nova corrida que começou depois que o carro madrinha ou que o vírus entrou aí na parada. Então, boa noite a todos, a você, Gustavo, bom trabalho a todos amanhã, um bom final de semana e fiquem incomodados, porque eu vou cobrar.
Gustavo, por favor. Luiz, eu acho que o momento agora é da gente e as cooperativas aproveitarem as oportunidades. Tem muita oportunidade na mesa, é o momento da gente refletir um pouco e recomeçar de uma maneira mais assertiva para o novo momento que a gente está passando, né? O Roberto Rodrigues falou uma frase uns tempos atrás, num bate-papo, que eu não esqueci. Ele falou, Gustavo, a fase romântica do cooperativismo já passou. A gente precisa ir para o jogo, né? As cooperativas têm que se posicionar, têm que avançar, né? Eu acredito muito nisso. Tá aí, as oportunidades estão na mesa, elas sabem a força que tem, sabem as potencialidades que tem, tem parceiros para fazer isso, né? Estou aqui, o Marcos está aí, você está aí, comunicando o cooperativismo para todo o Brasil. Dá para a gente fazer isso junto, né? Dá para a gente se integrar cada vez mais e avançar isso junto. Precisa de uma organização, precisa ser de uma forma integrada, para também não ser um ataque de índio, né? Precisa ser integrado, mas precisa acontecer, precisa movimentar. Fico feliz com a provocação do Marcos Fava. Depois eu falo com você depois de 5 meses, Marcos. Aí você me conta o que você viu aí, já eu também divido com você de ações que foram feitas aí pelos nossos ícones aí do cooperativismo brasileiro, né? E Luiz, parabéns pela live, né? Muito gostoso bater um papo aqui com vocês, né? Ao Marcos, muito obrigado, Marcos, também por compartilhar os seus conhecimentos. E a gente está à disposição, tá joia? Obrigado. Mas eu quero agradecer novamente. Vocês sabem que vocês são parceiros. As portas de Mundo Cop sempre estarão abertas para vocês, para quando vocês quiserem falar com a gente, podem me chamar e a gente vai abrir o espaço sempre para que vocês possam participar efetivamente dessa nossa plataforma de comunicação, tá ok? Quero agradecer as pessoas que participaram com o chat, muitas perguntas, eles meio que já foram respondendo, os caras são tão bons que eles respondem antes da pergunta chegar. Mas outras perguntas que estiverem aqui, eu vou estar encaminhando para eles, e eles vão respondendo, passando para nós, eu vou reencaminhando para as pessoas. Agradecer ao público que ficou em casa assistindo a gente, a equipe Mundo Cop, parceiros, amigos, e a vocês dois por ter ficado comigo aí esse tempo precioso.